Olá, meu nome é Nayara. Vou apresentar o artigo intitulado Pré-tratamento ácido aplicado ao bagaço de mandioca para a produção de biogás, elaborado juntamente com os coautores Dilcemara, Paulo e Joel. Na introdução, nós temos que a industrialização da mandioca, principalmente para a produção de fécula e farinha, gera uma grande quantidade de volume de resíduos sólidos e de efluentes. Esses subprodutos eles são ricos em matéria orgânica e cianeto, sendo o bagaço de mandioca destinado frequentemente à alimentação animal. Porém, esse bagaço ele pode ser aproveitado na digestão anaeróbia para a produção de biogás, pois mais da metade da sua composição é formada de amido. Entretanto, esse resíduo sólido ele possui uma estrutura complexa, composta por celulose, hemicelulose e lignina, e que necessita de um pré-tratamento para aumentar a disponibilidade de carboidratos. Nesse sentido, há estudos sobre o pré-tratamento ácido em resíduos lignocelulose, o qual pode romper essa estrutura rígida da biomassa, sendo, portanto, um tema relevante para pesquisas e revisões específicas sobre a mandioca. Assim, o objetivo é identificar métodos de pré-tratamento químicos ácidos aplicados ao bagaço de mandioca para a subsequente produção de biogás. No material e métodos, nós temos que a triagem foi realizada na base Science Direct, com busca de artigos de pesquisa aplicada. O corpo do artigo foi buscado com os termos pré-tratamento e mandioca e ácido, e no título, resumo e palavra-chave foi buscado o termo mandioca, ambos os termos na língua inglesa. Foram selecionados então 3 artigos com diferentes aplicações do método ácido em bagaço e polpa de mandioca. E os parâmetros operacionais analisados foram concentração, temperatura e tempo, e os resultados foram liberação de açúcares, presença de inibidores e alterações estruturais. A análise foi conduzida de forma comparativa, destacando então as potencialidades e as limitações de cada estudo. Como resultados, nós temos que o primeiro estudo de Sugitra et al. 2019 analisou o bagaço seco e moído da mandioca. O ácido foi o ácido sulfúrico a 1% em solução de 200 gramas por litro a 120 graus, 1 atm em autoclave durante 15 minutos. Essas condições foram fixas e houve então resultados de rendimento de 96 gramas por litro de açúcares redutores totais. Já no trabalho de Yu et al. 2018, ele utilizou bagaço seco em razão sólido líquido de 1:20 e agitação de 500 rpm em condições fixas. E em condições variáveis, eles utilizaram a temperatura de 160 a 200 graus, tempo de 0 a 50 minutos e 2 etapas sequenciais, com ácido sulfúrico a 0,01% na primeira e 0,05% na segunda. Os principais resultados foram a menor formação de inibidores no sistema de 2 etapas do que na etapa única. Já o último artigo utilizou polpa de mandioca liofilizada, 3% sólidos voláteis como condição fixa, e condições variáveis, 2 tipos de ácido, o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico, a concentrações variando de 0,5 a 3% e tempos de 3 horas de reação até 240 horas. E os principais resultados foram que 3% de ácido clorídrico por 72 horas promoveu solubilização de cerca de 79% da hemicelulose. Bom, na discussão nós temos que concentrações mais elevadas de ácido aumentaram a liberação de açúcares, mas também aumentaram a formação de inibidores. Os principais relatados foram furfural, hidroxidimetilfurfural, ácido fórmico e ácido acético. Por outro lado, condições brandas ou estratégias em 2 etapas foram promissoras para equilibrar o rendimento de açúcar e a redução de compostos inibitórios. Porém, tratamentos suaves exigem um maior tempo de reação para compensar a baixa carga química e ainda permanecem limitados pela resistência da lignina. Houve também o predomínio de ácido sulfúrico e ácido clorídrico em concentrações diluídas ou ultra baixas para justamente diminuir essa geração de compostos inibitórios, e houve a combinação de métodos de pré-tratamento químico-ácido e hidrotérmico, principalmente, e a celulose foi a principal fração degradada em pré-tratamento ácido nos artigos estudados. Na conclusão, temos que o pré-tratamento químico ácido pode sim ser aplicado à biomassa lignocelulósica da mandioca para sua valorização, é considerado eficaz e ajustável. Os tratamentos combinados aumentam a eficiência, mas também o custo e a complexidade do tratamento, e a formação de inibidores ainda é o principal desafio do método ácido. Seguem as referências, obrigada pela atenção.